E eu fui perguntar pro meu pai, por que eu pago imposto? Aí ele falou, meu filho, é para que o governo pegue esse dinheiro, ele vai reinvestir nos pobres e vai... Só que eu olhava para aquilo e eu não via isso, porque eu via as pessoas nas cidades satélites em Brasília totalmente desamparadas e simplesmente 40% das casas aqui não tem esgoto, não tem saneamento básico. E eu percebi que eu só mudei minha visão porque eu mudei de país. Porque se eu tivesse convivido com as mesmas pessoas o mesmo tempo, tendo as mesmas conversas, eu nunca teria descobrido o liberalismo, eu nunca teria descoberto Mises e nem os austríacos. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Got the chatter. You ain't talking money, then you're talking no matter. Ching, ching, bling, bling. Patent pockets. You take the dollar, dollar. Can a damn soul stop it? Here comes the new kid on the block. Hold on, your bets. His rhythm bump stop. They see the. They see it. They see it. Say what? Money. I'm global. What a fight. Can I talk to you a little bit? Yes. My father is 62 years old and he had a baby yesterday. So, bora papai, eu te amo, seu filho da p... 62 anos botando um menino pra jogo. First of all, I love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry an arm. I love property. And let me tell you something. If you care about your country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School. I took a 5-round fight in 4 days notice. Short day notice. I was fucking drinking beer, eating steaks in Brazil. And they called me and I'm come here. I traveled 24 hours and motherfuckers disrespect me. I want the fucking bonus. My colonel wants money. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu me chamo Renato Moicano, sou um atleta do UFC, como vocês viram. E primeiro eu gostaria de saber, conhecer do público, claro que são todos liberais, são pessoas do mais alto garbo e elegância. E eu gostaria de saber quantos de vocês acompanham ou já assistiram o MMA aí, levantem a mão. Muito mais do que eu esperava. Então vocês são realmente... Eu vou tentar aqui fazer um resumo sobre a minha carreira, sobre a minha vida, sobre o que eu acho importante e por que a luta tem tanto a ver com o liberalismo. Cada escolha que eu fiz na luta tem a ver com a vontade, a vocação, e por isso que eu gostei tanto do livro 6 Lições, e esse livro abriu portas para mim, para outros economistas austríacos, e eu comecei a entender que, como Hélio Beltrão vai estar aqui, uma grande figura do liberalismo, e ele falou uma coisa que me impactou grandemente. Ele disse o seguinte: o que é o liberalismo? Não só econômico como político, a defesa da vida, propriedade e liberdade. E é disso que a gente precisa, essas ideias que a gente precisa espalhar. Simples assim. E como diz no livro 6 Lições, não há nenhuma liberdade sem a liberdade econômica. Aquele que não tira o próprio sustento, aquele que não vive do suor do trabalho, ele não tem liberdade. Ele não tem liberdade. A liberdade é o aspecto mais importante da vida de um ser humano, e por isso que eu me apaixonei pelos economistas austríacos, pelos economias... Aí, acabei com a palestra já no começo. Então, lembra, eu não sou um palestrante, mas hoje eu vou fazer o meu melhor para convencer você a espalhar as ideias do liberalismo, para espalhar a mensagem de Ludwig von Mises, que foi o primeiro. Alguns vão dizer que a minha última luta eu tive na França, e veja só, a França, né, aquela monarquia absolutista, e depois a gente teve a Revolução Sangrenta, que tentou acabar com Deus, e eu tive lá em Paris, na luta principal da noite, e consegui mandar um F Macron, e foi lindo de ver os franceses depois me agradecendo e falando: a gente não tem a primeira emenda que nem nos Estados Unidos não, toma cuidado, senão você não volta. E mesmo assim, são coisas que, ouvir as pessoas falando isso, são coisas que me incentivam a tentar sempre
buscar falar a verdade, tentar sempre fazer com que as pessoas entendam. Uma coisa que eu recomendo a vocês, se vocês gostam, como eu falei ali, do país de vocês, se vocês gostam da liberdade, vocês têm que espalhar a liberdade. Uma coisa que eu tenho feito eu comprei diversos livros, né, das 6 lições, e por onde eu vou eu saio espalhando. Por que eu gostei tanto desse livro? Ele é um livro fácil, que até um idiota como eu conseguiu entender, e transformar isso em ações reais para a sua vida. Então, eu recomendo a cada um de vocês, compre pelo menos 10 exemplares, e saia distribuindo para uma pessoa que não conhece, porque eu vou te explicar e vocês vão entender como eu não conhecia nada. Então, para começar essa jornada, eu vou falar um pouco de aonde eu nasci e vocês vão entender por que eu cheguei nesse ponto, beleza? Vamos embora. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Funcionou, bom demais, vamos embora. Quem eu era? Então, o primeiro fator que é muito importante a gente falar é o seguinte: de onde você vem, da família que você vem, existem diversos estudos que falam sobre isso, como o meio que você está pode te influenciar. E eu nasci em Brasília, meu pai é um funcionário público, e eu via o mundo diretamente como meu pai via, né? Meu pai é um alto concursado do setor público, trabalha no Senado já há muitos anos, tem um belo salário, então eu sempre tive tudo do bom e do melhor, e eu cresci nessa bolha, achando que o Estado era um Deus inquestionável, que os políticos eram aquilo que eles tentam fazer parecer, melhores que vocês, certo? Eu sei que o Van Hatten vai estar aqui, ele não faz parte desse tipo de político, mas mais cedo na palestra, alguém falou, o problema do Brasil são os políticos, não só os políticos, mas eles são um grande problema. Eles acham que o povo serve a ele, e quem está em Brasília, e quem é concursado público, tem esse senso de superioridade perante aos outros. E, obviamente, meu pai também era um petista, por ser um concursado, por toda a carreira dele no funcionalismo público, por onde ele nasceu. Ele é um cara que eu respeito muito, que ele era um cara muito pobre, veio de uma família pobre, no Piauí, teve uma tragédia, viu o irmão dele morrer na frente dele, brincando. Então, meu pai, desde pequeno, se dedicou muito aos estudos e se tornou um burocrata, passou em vários concursos e até chegar nesse concurso do Senado, e a vida dele sempre foi isso, falar dos mais pobres, tentar me convencer de que se tinha alguém ganhando, tinha alguém perdendo, aquele papo que todo mundo fala, se alguém é pobre, e eu acreditava, eu falava, meu pai está certo, e o governo é bom, e Brasília vive isso, porque eu fui para Brasília há pouco tempo atrás, e todas aquelas pessoas que eu conhecia e que eu convivi, e que tinham os mesmos sonhos, aspirações, todos se tornaram outras gerações de funcionários públicos, de pessoas que adoram o Estado, adoram a máquina, e eu percebi que eu só mudei minha visão porque eu mudei de país. Porque se eu tivesse convivido com as mesmas pessoas o mesmo tempo, tendo as mesmas conversas, eu nunca teria descobrido o liberalismo, eu nunca teria descoberto Mises e nem os austríacos, porque eu tenho um grande amigo aqui que me ajuda, o Gabriel, ele é formado em economia na UNB, e ele pode falar bem, a gente sempre tem conversas, ele fala, eu estudei na UNB, eu nunca ouvi falar de Mises na UNB, nunca me deixaram ouvir os austríacos. Então, e eu gosto de falar de democracia também. Na minha última luta eu falei sobre o livro do Hans Hermann Hoppe, A Democracia e o Deus que Falhou, e eu recebi diversas críticas, fui chamado de antidemocrático. Mas que democracia é essa? Em que na faculdade de economia você não tem os dois lados, você só tem os intervencionistas, você só tem as pessoas que querem aumentar a dívida, você não tem ninguém falando de austeridade fiscal. E eu vou falar um pouco da mudança. Então esse foi o meu começo. Brasília, tive tudo na mão, fui mais um playboy mimado, que adorava o Estado e que queria as coisas permanecendo no status quo. Até que eu comecei a lutar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a empreender e senti a mão pesada do Estado pela primeira vez. E as regulações gigantes do Estado, quando eu abri a minha primeira academia, quando eu paguei o primeiro imposto. E eu fui perguntar para o meu pai, por que eu pago imposto? Aí ele falou, meu filho, é para que o governo pegue esse dinheiro. Eu devia ter uns 21 anos na época, e ele falou, o governo vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir nos pobres, Só que eu olhava para aquilo e eu não via isso, porque eu via as pessoas nas cidades satélites em Brasília totalmente desamparadas. Hoje em dia a gente sabe dos dados,
A gente fala de esporte, e eu adoro esporte, e muita gente fala do esporte como um agente de transformação na vida das pessoas, mas deixa eu contar uma novidade para as pessoas que não sabem, com certeza todos de vocês sabem, mas às vezes eu vou conversar com alguém nos Estados Unidos, e simplesmente 40% das casas aqui não tem esgoto, não tem saneamento básico. Como é que a gente vai falar disso nesse país? E não só isso, depois também eu vou falar por que o MIS foi tão importante, mas nessa época eu comecei a mudar. Então, comecei a empreender, tive uma academia, vi as altas taxas que a gente paga de imposto, sem absolutamente nenhum benefício. Eu tinha uma academia em Brasília, que foi assaltada 3 vezes. 3 vezes, e era uma academia de luta, imagina na padaria do lado. Eu não sei como os caras tiveram coragem, porque se a gente tivesse pegado, aí a gente ia ser antidemocrático mesmo. Mas foram 3 vezes. E eu pergunto de novo, que democracia é essa? É isso que a gente quer? Mas eu vou chegar mais para frente. Eu sei que eu estou enrolando, mas eu tenho 20 minutos ainda. Primeiro, não só roubaram a minha academia, como a rua era cheia de buracos. Então, até mesmo numa das cidades que tem o maior IDH do Brasil, até mesmo numa cidade em que você vive numa bolha de segurança, a polícia mais bem paga, Brasília realmente é uma cidade diferente, mas mesmo assim, eu via sujeira, eu via buraco na rua, eu via que nada do que eu pagava de impostos eu tinha um retorno. E através disso eu comecei a tentar entender mais, e eu nunca fui ligado à política nem à economia, eu só queria saber do meu esporte, eu gostava de treinar, eu gostava de ajudar os outros, mas foi bem naquele... Eu comecei a tentar estudar mais sobre política, sobre economia, quando começou aqueles atos da Dilma, o povo acordou, o gigante acordou, depois foi dormir, toda aquela coisa que a gente já conhece, certo? Só que se falava muito em democracia, 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 e aí eu fui ver, eu lembro de perguntar para um treinador meu, o que é democracia? Ele falou, cala a boca, isso aí não é para você não, vai treinar. E aí eu fui procurar na internet, o que é democracia? Isso em 2015, por aí. E aí, é um sistema político que inventaram na Grécia, em que se reuniam lá na Ágora, os cidadãos, não pode falar cidadãos não, hein? Você viu lá a repórter. Cidadãos, viu a repórter? Então, os cidadãos se reuniam na Ágora e discutiam sobre que decisões a gente tomava, então... Mas eu falei, a gente não vive numa democracia direta, né? A gente vive numa república, a gente escolhe os representantes como é Roma. E eu comecei a estudar história, comprei diversos livros sobre o Império Romano, sobre a Grécia, sobre como é que a gente chegou até aqui politicamente. Eu fui me interessando sobre isso e no meio tempo eu mudei para os Estados Unidos por causa de uma grande derrota que eu tive. Eu tive a primeira derrota e foi muito traumatizante. Eu tinha 11 vitórias, nunca tinha perdido, e perder na luta não é que nem perder no futebol. Eu viajei 20 horas para um cara lá de Los Angeles simplesmente me espancar e me finalizar, e eu fiquei derrotadíssimo, e eu fiquei triste, e eu comecei a ler uns livros de filosofia que eu não recomendo. Nietzsche, genealogia da moral, não tem bom, não tem mal, tudo é construção social, não tem Deus, esqueça, nada do que você fizer importa. E essa parada me fudeu durante um ano, porque aí eu acordava e falava, mas nada faz sentido, o que adianta eu fazer qualquer coisa? O que adianta? O mundo é só um jogo de dados, né? Deus jogando dados, e até que... Por isso que eu gosto de falar tanto de livro. Até que eu li o livro Sapiens, e aí vi que algumas coisas eram construção social, mas, para minha surpresa, o dinheiro, que eu vou botar mais para frente, eu achava que o dinheiro era uma coisa real. Eu achava que o dinheiro valia o que valia. E eu não fazia ideia do que era o dinheiro. E esse livro foi a primeira coisa que abriu, que o dinheiro é um consenso também, né? Ele é um meio de troca. E aí depois os economistas austríacos, e também um livro muito bom do Saifeddin Amos, ele mostra sobre como é que a gente escolheu o dinheiro. O dinheiro foi concha, depois o dinheiro foi sal, depois ele tem que ser um meio de troca, ele tem que ser... Isso aí, depois eu vou botar num papo de Bitcoin, muitos de vocês não vão querer ouvir isso aí. Mas
é uma coisa que eu defendo também como tendo uma visão liberal e um pouco mais libertária. Mas foi muito importante toda essa literatura, tudo isso que eu fui para começar a chegar nos austríacos. Mas a minha metamorfose foi isso, começar a empreender, para resumir, ver que o Estado muito mais tirava de você, e em Mises eu descobri que é muito pior do que a gente fala, do que eles falam para a gente, que não é só os impostos, não. Tem um imposto muito pior, a taxação por inflação. A taxação por inflação acaba com você, sem você ver, aumentando os preços. E a gente viu isso no Covid. 4 anos dos Estados Unidos bombando o dólar no mundo e destruindo a gente por inflação também, mexendo nas taxas de juros. E por isso que eu falo, pegue esse livro e dê para pessoas que não sabem, que ele vai entender o quão você controla. E depois o Hayek fala disso também, dos malinvestimentos, como você controla a taxa de juros, pode ser uma arma de guerra. E foi isso que eu descobri. Empreendendo, o governo te toma, eles tiram dinheiro de você. E quando eu mudei para os Estados Unidos também, depois de eu ler esses livros, depois dessa derrota que foi muito ruim, eu fui para os Estados Unidos, eu e minha esposa, na época minha namorada, e eu fiquei vivendo 1 ano num quarto de hotel para viver meu sonho. Vocês sabem que os Estados Unidos é um lugar caro. Então, eu fui para lá e não tinha dinheiro. Então, eu cheguei lá com todo o dinheiro que eu tinha, comprei uma como é que eles chamam? É scooter, aqui é tipo a Honda Bis. Comprei uma Honda Bis de $600 e comia no Chipotle todo dia com a minha esposa. Foi um risco que eu tomei. A minha liberdade começa a partir daí, do momento que eu decidi largar tudo aqui, ir para os Estados Unidos e falar, mesmo que eu seja pobre, mesmo que nada dê certo, eu vou tentar. E mesmo sem conhecer o porquê, e o porquê que a liberdade é tão importante, eu resolvi ser livre. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu falei, bom, eu tenho que entender a história desse país. Então, eu comecei a comprar livros, ler artigos, ver vídeos sobre a história americana, e me surpreendeu que eu nunca aprendi sobre história americana no Brasil. A gente aprende sobre a Revolução Francesa, sobre os ideais republicanos, sobre como a Revolução Francesa foi importante, a Revolução Francesa de 1789. Só não contaram que a Revolução Americana foi em 76, alguns anos antes, e que simplesmente, não como a Revolução Francesa, mas sim a Revolução Americana, eles tinham os ideais em Deus, eram protestantes, saíram de toda a Europa para ter a primeira emenda da Constituição Americana, que muitos dizem que é a liberdade de expressão, mas ela começa com a liberdade religiosa. A primeira emenda não é sobre só liberdade de expressão, porque se você não tem direito a falar o que você pensa, você é um escravo. Mas antes disso, você tem que ter direito a acreditar no que você quiser. Então, o laicismo do Estado, que começa também com a Revolução Americana, ele se trata do direito, e vocês como liberais sabem disso. Na Inglaterra, na Europa, o liberalismo ele surge justamente da vontade de professar o seu culto, sem ser subjugado pelo Estado e pela dominação religiosa, seja ela qual for. Na época, o Henrique VIII, fundou a igreja anglicana e perseguiu os protestantes. Então, eles foram para os Estados Unidos e falaram, não, a gente vai fazer essas colônias que foram descentralizadas e que cada povo vivia do seu jeito, e daí vem um federalismo, uma das melhores coisas dos Estados Unidos. Cada estado é quase um país, cada estado tem as suas leis, que são amarradas pela Constituição, um dos documentos mais brilhantes do mundo. E vocês vão ficar falando, você vai ficar pagando pau para americano? Não é pela América, não é porque o cara nasceu nos Estados Unidos que ele é especial, ele não é especial. Mas as instituições são especiais. A Constituição que amarra esse federalismo e impede o executivo de ter um poder absoluto, como muitas vezes a gente vê em algumas republiquetas, a justiça tomando conta, o executivo, muitas das vezes, hoje não é tanto problema, mas já foi no século XX, o executivo tomando conta dos poderes. A Constituição é o que previne os Estados Unidos dessa anarquia e dessa guerra. E quando eu comecei a estudar, eu falei, vem cá, deixa eu ver como é que foi. Então, os protestantes saíram da Europa, foram para os Estados Unidos. Pô, bela camisa, hein? Essa aí, porra, essa é chique, hein, meu chefe? Mostra para a moçada aí. Essa é bonita, mas você é meio antidemocrático, viu, cara? Não mostra isso aí muito, não. Então, eu comecei a entender que a Revolução Americana, e você conversando com outros amigos, de, sei lá, 20, 25, 30 anos, os caras sabem a Constituição de cor, e os caras falam, meu irmão,
No taxation without representation, que foi por isso que eles fizeram a revolução. Então, beleza, a gente é colônia, a Inglaterra, ele quer nos taxar, mas a gente vai ter que ter representantes. Então, começa na política. Depois, a gente tem o Stamp Act, que eles estavam tentando taxar todas as cartas, né, os documentos. Teve a revolta do chá, Boston Tea Party, e aí sim eles falaram, nós somos patriotas, Meu irmão, resumindo, a história dos Estados Unidos começa com a supertaxação de 3%. Eles falaram, meu irmão, 3% é muito, a gente vai ser independente, a gente vai fazer nossas leis, a gente já tem assembleias para decidir quem vão ser os nossos representantes, a gente não precisa. E por que a Constituição americana é tão boa? Porque ela prevê tudo que é contra a tirania. Liberdade de expressão, liberdade de culto religioso. Outra coisa que é muito importante, o direito de ter armas. Se você não pode se defender, se você não pode ter armas, nem contra o governo, como ele fala, uma milícia regulada, a gente não tem o que fazer. E é por isso que todo país que é uma proto-ditadura, que é uma pseudo-ditadura, a primeira coisa que ele vai fazer é tomar as armas e tomar o ímpeto do povo de falar o que ele quer. Começa sempre assim. E aí eu fui descobri sobre propriedade privada, e em Mises eu vi, e no liberalismo eu vi que a propriedade privada é a principal coisa. E quando a gente fala em propriedade privada, eu como um leigo, que não sei nada, que não sou economista, eu pensava numa casa, né? Propriedade é uma casa. Mas não, propriedade privada não é nada mais, nada menos do que o fruto do suor do seu trabalho. Então, o seu dinheiro é sua propriedade privada, a sua casa é sua propriedade privada, o seu núcleo familiar é sua propriedade, e o Estado não tem direito de mandar na sua família, não tem o direito de mandar nos seus bens. E a propriedade privada está quase extinta hoje no mundo todo, né? Se você tem um carro e não paga o imposto, eles vão te tomar. Se você tem a casa e não paga o imposto, eles vão te tomar. Então eu comecei a entender isso. A propriedade privada está em risco, cada vez mais eles vão tentar tomar conta, eles vão tentar socializar a propriedade privada, a sua propriedade privada, não a deles. Vamos para o próximo quadro aqui. É engraçado, vocês estão vendo tudo isso, então, foram muitas matérias depois de que eu falei isso. Inclusive, vocês vão ver que o Javier Milei, o Jordan Peterson me repostaram, e eu fiquei surpreso, porque a primeira vez que eu falei sobre esse discurso no UFC 300, que eu falei, se você liga para o seu país, se você tem que ler as 6 lições, você tem que entender a importância da propriedade privada, você tem que entender a importância da liberdade de expressão, e você tem que entender a importância de você poder se defender. E olha como esse discurso foi ressonante. Um cara como eu não fui para a faculdade, eu não fiz nada, mas, de novo, a minha palestra aqui hoje, numa palestra, uma conversa, é para incitar vocês a fazer pessoas como eu entenderem o que é o liberalismo. Não adianta a gente ficar em círculos formados, a galera falando uma linguagem que não atrai a população. A gente tem que ensinar a população que a liberdade é justamente você poder viver do suor do seu trabalho, que as pessoas não tomem o que é seu. A liberdade, a propriedade e a vida. Eu já estou há 10 anos no UFC, esse discurso furou a bolha, e isso me trouxe até aqui, para falar com vocês. E eu sou muito grato porque isso não é por mim, isso é pela liberdade, entendeu? Por isso que essa camisa aí, hoje em dia, representa algo muito forte para mim. Para mim, a minha liberdade vale mais do que a minha vida hoje. Então, eu acredito que a gente tem que falar contra qualquer desmando do governo, e eu vou falar um pouco mais disso. Independente da área política que você esteja, alguns vão ser mais liberais na economia, outros vão ser mais conservadores, outros vão ser mais libertários, mas todos devem estar no mesmo espectro, que é o seguinte, o que eu vou falar próximo: se o governo ganha, você perde. Você pode ter certeza. Qualquer coisa que beneficie o governo, ele prejudica a população. E o Brasil é profissional nisso. E a Brasília, como eu posso falar de carteirinha, é uma representação disso. Uma cidade que endeusa esses altos funcionários de cargo público que vivem como se fossem reis, e o Brasil que se exploda. A gente sabe disso, todos vocês sabem disso. E o caminho até as 6 lições começou com o antes money. Eu comecei a falar, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Só que eu comecei a entender que é o seguinte: a parte mais fácil é ganhar dinheiro.
A parte mais difícil é manter o dinheiro no bolso, né? E como é que você mantém o dinheiro no bolso? Isso aí também a gente vê muito no Hans Hermann Hoppe, falando sobre a preferência temporal, poder negar o presente para ter um futuro melhor. E isso constrói uma civilização. Você negar agora para ter mais no futuro. No livro, ele dá o exemplo da batata, né? Que se você tem uma batata e você não comer ela, você vai ter 10 daqui a um tempo, né? E nisso você vai aumentar o processo civilizatório. E quanto mais o governo é tirânico e ele te rouba do seu dinheiro, é justamente o contrário que ele faz. Ele desciviliza a população, ele torna a população mais animalesca, no sentido de não controlar os seus impulsos e de gastar o dinheiro absurdamente. E esse é o processo que a gente vê. Não é à toa que no Brasil, o tigrinho, ele tem um market cap agora maior que o da Bolsa, do que a B3. Entendeu? Tem pessoas que ganham a Bolsa Família, sai um resultado. A média é o cara pegar R$100 do Bolsa Família para apostar. Então, isso é civilizatório? Isso é claramente também culpa do governo. E a gente sabe que a gente vive num governo. Hoje eu estava conversando com um amigo aqui no almoço que trabalha numa grande empresa agrícola, e ele estava falando todo tipo de incentivo que você imaginar, que o Mises vai chamar no livro do intervencionismo, é dado para o agronegócio, é dado para essas grandes empresas. O BNDES a juros subsidiado. Quem está pagando? A gente, através dos impostos, através da inflação. E o povo mais baixo também é a mesma coisa, transferência de renda, através de programas sociais que não pensam em ajudar nada. Isso faz com que esse cara que ganha o Bolsa Família se torne menos civilizado, porque não é possível o cara que ganha R$1.000 apostar 100 na média. Isso é civilizatório? Isso é democracia, de novo, para vocês? E tudo começou entendendo isso. E eu acho que as duas lições mais importantes do Mises é essa. É você entender que a inflação não é o índice que eles mostram, escolhendo uma cesta de produtos e falar, a inflação foi 9%, quando eles imprimiram 20% a mais de dinheiro. Isso que acaba e destrói. E a gente pode ver que a correlação entre moral e o dinheiro, ela é totalmente presente. Quando uma sociedade ela tem menos dinheiro, ela se torna mais imoral. Ela se torna mais imoral. Quando o dinheiro dela vale menos, ela tende a gastar mais. E é esse processo de civilizatório que a gente está vivendo no Brasil. Outra coisa muito importante que ele fala é explicar da inflação e depois é explicar do intervencionismo. Me diz o que é o Brasil, se não uma grande oligarquia, desde a República, quando os militares deram o golpe no imperador e depois passaram, né, para Minas e São Paulo, ficar nessa troca, nessas oligarquias. Então, o Brasil de hoje representa o Brasil da Primeira República, da Velha República, essa troca de favores, o Centrão, que está totalmente ligado ao intervencionismo e está totalmente ligado ao sucesso dessas relações espúrias entre empresas privadas e o governo. A gente sabe da JBS, a gente sabe de tudo isso que aconteceu e que vai acontecer de novo, porque a primeira coisa que tem que mudar é o sistema político. Essa é outra coisa que eu gostaria de falar. Qual que é o grande problema do Brasil, na minha opinião? É a gente vir aqui e não poder ter um relógio, não poder ter nada. Ontem eu peguei o Uber, o cara falou, meu irmão, tira esse relógio aí e não pega o celular na rua, não. Uma das coisas importantes que o Mises fala disso é o seguinte, o livre mercado, ele é a ferramenta mais importante para tirar as pessoas da pobreza. Só que o livre mercado ele só funciona uma forma. Ele só funciona se não houver fraude. Você não pode vender gato por lebre. Eu não posso vender um carro com erro. Isso é fraude. E o Brasil, nesse sentido, é um lugar onde vale a pena fraudar. Eu vou te falar um fato aterrorizante que vocês não vão saber, mas o meu primo, um garoto que estava cursando engenharia mecatrônica em Brasília, um cara gênio, foi para uma festa, há 2 anos atrás, tomou uma garrafada, numa briga que não era nem dele, tomou uma garrafada e morreu há 2 meses atrás, quando eu estava no outro, passou lidando com diversos problemas. Encontrei o irmão dele ontem, esses meus primos eram como irmãos para mim. Entendeu? Sabe o que aconteceu com o cara que matou ele? Nada. O cara está livre. E o que eu posso falar? Falar contra esse cara?
Aí vão me chamar de antidemocrático, vão dizer que eu não estou seguindo a lei. Mas vale a pena a gente investir, ser honesto, querer um Brasil melhor, se as leis são totalmente frouxas, se vale a pena roubar. Todo mundo que foi preso na questão do mensalão, em todas as corrupções do governo, estão soltos, velho. Isso vai continuar, porque não é interesse dos políticos que isso vá para frente. E foi nessa que eu vi no livro do Hans Hermann Hoppe, Democracia e o Deus que Falhou, que a democracia, muitas das vezes, ela tem um grande problema de incentivo. Porque a cada 4 anos a gente tem que escolher o mais popular. A democracia não se trata do mais capacitado, ela se trata do mais popular. A democracia não se trata de um sistema de governo perene, que não há trocas, em que vale a pena. Não, cada cara que entra lá há 4 anos, o cara quer roubar o máximo que der e destruir o governo para o próximo, se ele sabe que ele não vai entrar. Então, os incentivos são ruins. A reforma política é urgente. Como é que a gente vai fazer uma reforma política? Porque eu sei que a população direto fala isso, elas vão votar no delegado, elas vão votar no cara que fala anti o crime, só que não adianta, se na lei, a gente sabe que a lei ela é totalmente pró. Eu vou te dar um exemplo. A questão de dívida, que é uma coisa absurda, o cara vai lá, pega uma dívida e simplesmente não há incentivo nenhum para ele pagar. Não acontece nada se ele não pagar a dívida. Se ele tiver uma casa só, ele não perde a casa. Então, todos os incentivos que a gente tem no Brasil são contrários ao processo civilizatório. A gente precisa de uma reforma política urgente. E eu descobri isso não só vendo o Mises, mas depois o Hans Hermann Hoppe. Então, a gente tem que trazer esse poder de volta para a gente. Como é que a gente faz isso? Eu vi o outro palestrante falando, é com educação mesmo, é com educação. Mas como é que a gente vai fazer isso? Se a educação, ele vai querer que seu filho seja inteligente, o político, ele quer investir na educação, ele quer que você seja independente, muito pelo contrário, ele quer que você dependa do Estado, ele quer que você seja um concursado, como chegou a ser na Argentina, 30% da população concursado público. Quem que vai votar contra o governo, recebendo do governo? Só que isso é uma coisa que está prestes a acabar. Por que eu digo que talvez a luta seja uma das profissões mais liberais que a gente tem? Cada decisão que vai dizer se eu perco ou se eu ganho. Essa cara aí é de alguém que fez a decisão certa? Eu acho que é auto-evidente que eu tomei todas as decisões erradas nessa luta. Vou falar um pouco dessa luta. Eu estava em Brasília, me ofereceram para lutar com um ex-campeão. Eu tinha acabado de lutar 4 dias. E aí o cara falou, eu vou te pagar tanto. Eu cresci o olho no dinheiro, vim para lá, estava bebendo, tomando churrasco, aproveitando minhas férias como eu estou aqui hoje, mas tomei a decisão de ir lá. De quem é a culpa? De quem é a culpa? A culpa é minha, eu escolhi, eu quis e eu paguei o preço. Hoje em dia, não há ônus em ser governo. Se eles podem imprimir dinheiro ilimitadamente, não há decisões erradas. Não há decisões erradas. Porque toda decisão dele, ele vai poder cobrir, imprimindo mais dinheiro e tirando o dinheiro de quem poupa. E isso eu descobri em 2017, quando eu ganhei meu primeiro bônus no UFC, eram $50 mil, eu deixei lá na poupança. Ao longo dos anos, eu não sabia de investimento, eu nunca confiei em ninguém. Eu ia lá, ouvia os caras, falava assim. Aí o cara falava, não, você tem que botar nisso, tem que botar. Eu falava, eu não confio nesse cara, não. Deixei o dinheiro lá, acabou, dilacerou meu poder de compra. Dilacerou meu poder de compra. Desde então, eu fui obrigado a estudar investimentos, fui obrigado a... E não é isso que você deveria ser obrigado a fazer. Você deveria ser obrigado a fazer o seu melhor, fazer o seu emprego e seu dinheiro durar. Agora, não existe como seu dinheiro durar num país que não tem os incentivos para isso e que vai destruir a sua poupança através dessa inflação. Então, eu quero deixar claro aqui, os governantes não pagam o preço. Ali eu paguei o preço de algo que eu escolhi. Nenhuma decisão que o governo toma, ele vai ter que pagar o preço depois. E é isso que eu quero falar para as pessoas. Assumir as rédeas da sua vida, saber que você não deve depender do Estado, não depender de ninguém e pagar os erros. Eu falei um pouco disso no último slide. Se o governo ganha, o indivíduo perde. O governo não tem ônus. E essa é uma das grandes diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando eu fui para lá, eu vi bastante sobre essa relação trabalhista, de como eles têm uma relação trabalhista muito mais flexível, no sentido de o cara trabalhou uma semana, ele falou, não quero você não,
e não há consequências. Isso torna uma economia muito mais dinâmica. Há coisas que a gente precisa copiar dos Estados Unidos, mas há coisas que a gente precisa desenvolver nós mesmos, porque o nosso processo histórico, como eu falei, foi totalmente diferente dos Estados Unidos. Eles foram liberais, a gente sempre foi, uma palavra inventada no Brasil, patrimonialista, né? Patrimonialista na veia, e no governo só há grupos de pressão tentando lutar pelo seu benefício. Então, a conclusão é: o governo é o problema, a política é a cultura, não querem que me mudem, e esses foram os problemas óbvios da democracia. Foi uma grande honra estar aqui com vocês, espero que eu não tenha falado tanta bobagem, ter acabado com a tarde de vocês, mas isso é realmente o que eu acredito, e eu peço a vocês, leiam as 6 lições, e Moicano wants money.